Oi, queris! Hoje eu trouxe para vocês o Molecule One. Este é um perfume de 2006 criado por Geisa Schön para Eccentric Molecules, a empresa que ele idealizou. Na verdade, ele alegadamente diz que este perfume é baseado numa única molécula, que é a molécula do ISO-E-Super, criada, desenvolvida e patenteada pela IFF na década de 60. Mas foi só na década de 80 que essa molécula tomou um corpo como nós conhecemos hoje. Eu vou falar da molécula antes de falar do perfume, porque é ela que é mais interessante e que faz vocês entenderem por que o Molecule One é tão assim insensado no mundo, as pessoas falam tanto dele. O que passa é que era uma molécula que foi muito interessante, ela tem um cheiro à base de madeiras, principalmente ela cheira a cedro, mas cheira também, tem um odor muitíssimo semelhante ao do ambergris, o âmbar da baleia mesmo. Se vocês viram o meu vídeo sobre o âmbar, vocês vão entender bem do que nós estamos falando, esse cheiro adocicado, sem ser doce, envolvente. O que passa é que a composição do ISO-E-Super já foi analisada por muitas empresas e aparentemente apenas 5% de toda essa composição é que trabalha com um odor extremamente alto para fazer que o ISO-E-Super tenha esse cheiro tão agradável. Mas todas as casas hoje criaram o seu próprio, vamos chamar assim, ISO-E-Super, mas somente a IFF pode chamá-lo dessa forma, porque ela o patenteou. O ISO-E-Super é da IFF, então quando vocês virem mencionado ISO-E-Super, vocês sabem que tem ingrediente da IFF lá. Como é que ele se tornou tão famoso? Eu fiz algumas anotações para a gente lembrar das dosagens, porque os perfumes estão aqui na minha memória, mas as dosagens nem tanto. O Fahrenheit foi o primeiro perfume na década de 80, em 1988, a usar o ISO-E-Super. E foi uma revolução, gente. A Dior fez uma revolução com essa fragrância masculina, porque a década de 70 até meados da década de 80 só dava fougère. Primeiro que as empresas masculinas sempre começavam, até hoje eu acho que isso ocorre relativamente, o que eu não acho ruim, começar com um produto que seja parecido com a estrutura de um eau de cologne ou uma colônia, sempre com frescores altos. E o fougère não deixa de ter frescor alto. Então, eram décadas de 70 e 80, quando se trabalhavam somente fragrâncias nessa direção, fougère aromáticos, que são frescos. É uma preferência, ou foi uma preferência no Brasil também até o século XXI. Então imaginem, quando a Dior traz Fahrenheit com uma dosagem de 18% de ISO-E-Super, com esse conforto todo, tipo segunda pele, de madeiras. Eu tenho muita sensibilidade ao cedro, então para mim este odor, ele exala muito o cedro, mas também exala âmbar, exala esse lado do âmbar gris, bem aconchegante. Na mesma época, para lançar nos anos 90, 2 anos depois, então 88 foi o Fahrenheit, em 90 foi o Trésor da Lancôme, a Sofia Grossman fez uma composição em que ela usou também 18%. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui. O Fahrenheit, acho que tem outra dosagem. 25%, gente, do Fahrenheit. E o Trésor da Lancôme é que tem 18. E ela fez uma composição que ela chamou. Bom, o Galaxolide é um musk, gente. É o que todo mundo traduz por aí de almíscar. Outro dia me escreveram
que estavam sentindo falta de eu falar sobre almíscar, que eu só falo musk. Mas não é porque a pessoa se confundiu, é que ela não sabia que almíscar e musk é a mesma coisa. Na perfumaria, a gente não usa a palavra almíscar, embora seja a tradução correta para o português, mas a gente fala musk, tá? Então aqui eu só falo musk. O Galaxolid é o musk mais barato e mais potente criado até hoje pela IFF. Então imaginem a Sofia Grossman, que era uma perfumista da IFF, hoje ela é uma perfumista, eu diria, com honra de méritos, porque ela fez muito para a IFF. Ela ainda está conectada à empresa, mas de uma forma um pouco mais reduzida. A Sofia Grossman criou um acorde que ela chamou um acorde de abraço, um Hug Me Accord. E também as pessoas começaram a chamar de acorde da Sofia Grossman, ou acorde Grossman, que era o acorde que ela criou. Então ela colocou Iso é Super, Galaxolid, que é o musk mais potente que tinha sido criado até então, Edione, que é um jasmim limpo, sem notas animálicas, e metilionona. Então, vocês imaginem, esse acorde é um acorde levemente floral, ambarado, amadeirado, que te abraça. Não é nada opulento, não é nada forte. O que passa é que muitas pessoas são insensíveis a este acorde. Eu estava lendo alguns comentários no Fragrantica, no Base Notes, e pessoas comentando sobre este perfume aqui. Então vamos falar dele. Falando um pouquinho do ingrediente, não foram os únicos perfumes, tá, gente, que foram feitos com Iso é Super. Há muitos outros, por exemplo, Eternity tinha um 11.7, o Féminité du Bois, para vocês entenderem, desculpe, eu moro num condomínio e estão construindo muitos prédios ao redor. E agora vocês devem ter notado que o barulho ficou um pouquinho abafado. Então eu ouço muito mais o barulho dos aviões, aqui é rota para um aeroporto próximo e das ruas vicinais. Então é assim mesmo, gente, vai ter que continuar. Os perfumes que usaram Iso é Super em sua quantidade muito grande incluem Féminité du Bois. E Féminité du Bois aqui no Brasil teve como um perfume que foi muito inspirado nele o Shiraz da Natura. Então é um perfume com uma alta concentração, como de 43% de Iso é Super. Algumas das fragrâncias mais conhecidas, o Jean-Claude Ellena da Hermès também usou muito, gostava, porque ele se aposentou agora e deve estar trabalhando de forma relativa em alguns perfumes, mas foi dele criações como Terre d'Hermès, que tem 55% de Iso é Super. Por isso muitas pessoas amam, adoram, são apaixonados por Terre d'Hermès e outras não veem graça, e nós vamos entrar nesse detalhe. Cartier, o Declaration de Cartier também tem. E eu acredito que em algumas outras fragrâncias, como o Eau de Cartier, não mencionadas aqui, também tenha. Fierce, de Abercrombie Fitch, tem 55%. Kenzo Air, Ancre Noir de Lalique, ou seja, nós temos uma grande gama de produtos que contém Iso é Super. Aventus, que é um dos perfumes da Creed mais mencionados e foi eleito como o melhor masculino dentro da eleição do Fragrantica do ano passado, tem 18% também. Então, como vocês podem notar, o Iso é Super tem colaborado desde a década de 80 para ser um ingrediente que abrace, um ingrediente que traga uma novidade para as fragrâncias, para que elas saiam desse conforto do, vamos chamar assim, mesmice dos fougères aromáticos, trazendo uma novidade olfativa para o mercado.
Aí, em 2002, o Geza Schön, da Eccentric Molecules, teve a ideia de trabalhar com um único ingrediente. Ele confessa que este não é o iso e super tradicional. Este é um iso-gama, que é cerca de, muitas vezes, 3 ou mais vezes mais intenso do que o iso e super. E ele pode ser usado também em uma dosagem que eu acho que tem aqui de cerca de 10% de ingrediente puro. Não tenho certeza, isso não é mencionado, é um segredo de empresa e o dia que vocês souberem, pode vir aqui me contar. Este ingrediente, como é um ingrediente sintético e um ingrediente de abraço, de conforto, não é um ingrediente opulento. Ele não vai projetar, ele não vai ocupar todo o espaço, você vai passar. Se você não tiver sensibilidade, você vai falar, joguei dinheiro fora. É o que muitas pessoas falam e ainda recomendam, não comprem, não gastem dinheiro. Gente, sejam cuidadosos com os seus comentários sobre ingredientes e sobre fragrâncias, porque o que funciona para vocês pode não funcionar para o outro. E o que não está funcionando para vocês pode funcionar muito bem para o seu próximo. Ocorre que muitas pessoas são anósmicas, ou seja, não sentem o cheiro do musk, de algumas vanilas, de alguns iso e super e de alguns isogama, que é o ingrediente mais polpudo nesta fórmula. A gente chama de fórmula porque é basicamente água, álcool e o ingrediente sintético isogama ou iso e super, sendo o isogama mais potente. Olha, hoje foram os aviões, os caminhões e agora as ararinhas. Essas daí a gente não mexe, tá? E aí, o que passa é que quando a gente sente um perfume desses, eu tenho sensibilidade ao cedro e por isso, como essa fragrância neste ingrediente tem essa composição, porque ele é um combo de cheiros, embora seja uma única molécula, ela é multifacetada. E tem também, não é uma lenda, mas é um comentário que o Geza Schön faz sobre este perfume, porque na verdade ele levou para a Diesel, para um monte de outras empresas a ideia de fazer isso. Como ninguém quis fazer, ele pegou e fez ele mesmo e criou a Eccentric Molecules e está dando muito certo. Outras empresas estão indo nessa direção, como uma empresa chamada Nomenclature, que está lançando fragrâncias com um único ingrediente. Mas este acabou sendo mais famoso e ele dá ideias de você fazer layering. Layering são as camadas, você aplica sobre a pele e faz camadas. O jato dele, ele espirra, gente, ó, tá vendo? Agora não, mas o primeiro espirrou, então eu não esfrego, eu encosto para aproveitar e não perder produto. Não adianta a gente esfregar, porque a hora que você esfrega, quando você esfrega, e brasileiro tem esse costume, né? Quando você esfrega, você aquece. E quando aquece, as moléculas ficam um pouco mais ativadas e você sente mais o perfume. Só que ao mesmo tempo que você sente, você acelera a evaporação do produto. Por isso que quando você passa e fica esfregando assim, você está acelerando a evolução, a projeção do produto e ele vai embora também mais rápido. Então, produtos que são... Perfume é volátil. Então, quando você acelera, volatiliza mais rápido e você perde tempo de odor do seu perfume. Então, se você tem costume de fazer isso e reclama que depois seu perfume durou menos do que a amiguinha, você já sabe um dos motivos. Você ficou lá acelerando a volatilização do seu produto. Então, quando o Geza Schön criou o Eccentric Molecules, ele começou a dizer que em cada pessoa este perfume iria cheirar diferente.
Na verdade, essa é uma citação do Dominique Ropion. Outro dia eu postei aqui para vocês sobre o livro que o Dominique Ropion criou, e ele fala muito disso, que o que ele ama num perfume é que ele cria perfumes e cada perfume cheira diferente para uma pessoa. E é uma verdade, gente. Se vocês puserem este perfume, se nós estivermos em 10 pessoas diferentes, nós vamos sentir de formas diferentes cada perfume. E, ao mesmo tempo, este ingrediente. Por quê? Algumas pessoas são anósmicas, não sentem esse cheiro, e outras sentem demais. Então, vocês vão ver comentários polarizantes. Uns dizendo que não sentem absolutamente nada, que jogaram dinheiro fora. Outros de que a fragrância durou tanto na pele e grudou tanto na pele que precisaram lavar e nem lavando não saía. Aliás, gente, quando vocês querem tirar um perfume da pele, lave bem a sua mão, onde você passou o perfume, e passe um pouco de álcool. Em geral, isso já resolve. O álcool ajuda a eliminar. E não tem problema passar o álcool naquela região da pele, porque qualquer produto contém álcool, e é o que a gente passa na pele, né? Então, quando você vai passar um perfume como o Molecule One, você tem que ter isso em mente. Não dê blind nesses tipos de perfume que são contraditórios nas opiniões, porque você pode ser aquele que não tem sensibilidade ao musk, ao Iso Super, ao Iso Gama, e aí vai se frustrar, vai comprar água mesmo, porque quem é anósmico, não sente cheiro, vai falar, comprei álcool puro. Ou seja, não saiam por aí dizendo isso, porque isso é uma verdade para você. Então, quando você for fazer uma declaração dessa, diga, reconheço que sou anósmico a este tipo de ingrediente e, portanto, não o sinto tanto. Porque se outra pessoa está dizendo que sente muito, é porque é um caso deste tipo, de anosmia seletiva, que o seu organismo não sente, mas o de outro sente. Eu sou mediana, então para mim este perfume me abraça, é confortável, é como acontece na maioria das pessoas e eu pertenço à média. Existe uma classe de pessoas que não sente absolutamente nada e outra classe que sente demais e por isso fica muito enjoada com esse cheiro e tem realmente de tirá-lo. Eu trouxe esse perfume porque ele é polarizante e, ao mesmo tempo, para quem o consome, delicioso. Se você já teve oportunidade, se conhece, traz aqui que eu quero saber como funciona. Mas na sua resposta, seja um pouco cuidadoso. Não vem assim, gastei dinheiro à toa, é uma porcaria. Não. Responda como eu falei. Para mim, este perfume não funcionou, não tive sensibilidade a ele. Portanto, não dê blind, principalmente nesse perfume. Aliás, eu não digo, nunca dê blind, eu digo sempre, nunca dê blind em perfumes, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas nesses tipos de perfumes que são contraditórios, polarizantes, menos ainda. Ok? Venham trazer seus comentários para mim, vou amar saber. Um beijo, ó.